Então, pessoal, Eu, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 37º ano, a reunião de número 1552. Então, hoje nós vamos ter o prazer de ouvir mais uma vez o Dr. Tiago Augusto Nascimento, que é cardiologista, mestre em ciência da saúde. Tive o privilégio de participar da banca dele, diarista da unidade cardiovascular do Hospital São Lucas, Rede Dó, e do Serviço de Hipertensão de Difícil Controle do Hospital Cirurgia. Ele vai nos brindar com a apresentação sobre denervação renal, como utilizar nos dias atuais. Tiago tem uma experiência grande em hipertensão, se dedica muito a isso, e sem dúvida nenhuma nós vamos ter uma apresentação aqui muito interessante hoje. Tiago, a tela é toda sua aí. obrigado, professor, obrigado. Sabe que boa parte dessa experiência que eu tenho vem do que da minha escola, né? Eu fui aluno de Zé Augusto e Clóvis, e essas duas figuras têm um papel importante nesse meu interesse por hipertensão arterial e no que a gente vem desenvolvendo e pensando em desenvolver aí. Eu fico feliz de poder estar apresentando isso aqui para vocês hoje, porque é um tema que eu considero extremamente interessante de ser abordado, por conta do vai e volta, né, dele nos nossos estudos, no que vem sendo publicado. A gente vê épocas em que a denervação tá bem presente, outras épocas que não fala-se muito dela. Então, quando a gente tem a oportunidade de revisar esse tema e colocar para vocês uma opinião e uma ideia de como é que a gente pode utilizar ela na prática clínica, eu realmente fico muito satisfeito de ter essa oportunidade de abordar esse assunto para vocês, tá? Não é de novidade para ninguém que a gente está, né, perdendo a luta contra essa doença tão comum que é a hipertensão. Acho até que, em grande parte, a luta é porque a gente não é tão empenhado quanto talvez nós poderíamos ser no tratamento dela, tá? E fato é que, por um motivo ou outros motivos, a gente tem tido um resultado muito ruim no controle dessa doença tão prevalente, e isso tem piorado de forma significativa nos últimos anos, conforme dados aqui do estudo NHANES, que eu trago para vocês, né, mostrando uma taxa de controle da hipertensão arterial menor, menor nos últimos 3 ciclos do NHANE, nessa publicação de 2020 do Mantner, em relação aos ciclos anteriores, quando havia um acréscimo, né, no número de pacientes controlados, e a gente voltou a cair ao longo da última década. E isso é uma coisa que traz muito temor, porque para a hipertensão, todos nós sabemos, né, é um fator de risco modificável, e também o fator de risco mais atrelado à mortalidade no mundo. Ah, e a gente está aqui hoje, né? O principal motivo da gente falar um pouquinho sobre denervação agora, eu não vou dizer nem que é porque a gente está perdendo a luta contra a hipertensão, sinceramente por conta do statement que os americanos publicaram há cerca de 2 meses atrás, né? Na terceira semana de agosto. E como a gente tem aqui na cidade uma cardiologia de ponta, sempre, né, atualizada e ativa na busca dessas soluções embasadas cientificamente para os nossos pacientes, e sabendo o quanto a hipertensão é um tema difícil de ser controlado, a gente traz aqui hoje esse assunto para poder discutir um pouco mais e ver o que é que a gente pode acrescentar e como a gente pode utilizar ela na nossa prática. Esse statement americano, ele veio na sequência, né, da aprovação pelo FDA
no fim do ano passado, de 2 catéteres para uso no mercado americano, do catéter usando o sistema de ultrassom para poder fazer a denervação renal, e o catéter usando a termoenergia, né, com o catéter Spiral, que foi um derivado do Simplicity, que foi liberado pelo FDA no final de 2023. Os europeus, eles, apesar dos americanos só terem colocado um statement agora, eles já trazem a denervação na sua diretriz, né? Em 2023, quando eles publicaram o último guideline, a gente tem a informação de que a denervação renal, ela pode ser utilizada num nível de recomendação 2, nível de evidência B, tá? Como tratamento adicional a pacientes com taxa de filtração glomerular maior de 40 milímetros por minuto por superfície corpórea, que tenham uma pressão arterial mal controlada, a despeito do uso de terapia, né, combinada antihipertensiva, ou se esse paciente tem uma baixa tolerância, né, e baixa qualidade de vida por conta desses medicamentos, certo? Os europeus, na verdade, nunca deixaram de usar e recomendar a denervação. Eles, desde 2013, já têm statements regulares, a cada 2, 3 anos, ratificados pela Sociedade Europeia de Cardiologia, pelo pessoal da hemodinâmica e terapia intervencionista, né, radiologia intervencionista, colocando a denervação como uma estratégia terapêutica no tratamento dos pacientes com hipertensão arterial de mais difícil controle na prática clínica. Isso aconteceu a despeito, né, do Simplicity 3, que foi aquele trial publicado em 2014, que era super esperado, porque ele vinha na esteira de resultados bastante positivos, embora com um grau de evidência muito baixo, do Simplicity 1 e do Simplicity 2, e aí quando veio o ensaio clínico randomizado, trazendo a ideia do grupo controle com procedimento sham, todo mundo estava naquela super expectativa, né? Existia um furor muito grande na ideia de você ter uma terapêutica de fato efetiva para livrar os pacientes do problema de adesão, porque ele não precisaria estar tomando pílula, enfim, tinha muita expectativa e o Simplicity 3 falhou no seu endpoint primário, ele não conseguiu mostrar benefício no controle da pressão arterial em relação ao grupo sham. E aí foi aquele balde de água fria, né, na comunidade científica, e isso foi refletido, eu acho esse slide bem interessante, na quantidade de publicações. Isso aqui é um gráfico que eu recortei do PubMed, né, quando eu fiz a busca por denervação renal no tratamento antihipertensivo. Fiz essa busca agora no sábado, fazendo análise dos últimos 16 anos, e vieram 2.411 publicações. Vocês vejam que depois de 2008 tem uma elevação até o pico em 2014, que foi quando foi publicado o Simplicity 3, e depois disso uma queda no número de estudos publicados nessa base de dados. Aí tem algumas elevações pontuais, isso está se repetindo agora, principalmente porque a ciência, né, ela fez o seu trabalho. Quer dizer, a gente tinha o Simplicity 3 lá com resultados muito ruins, provavelmente por problemas metodológicos na sua execução, e aí a radiofrequência, né, do Simplicity 3, ela tinha uma base fisiopatológica, e aí as pessoas disseram, não vamos deixar de lado essa estratégia, a gente ainda tem um grupo muito grande de pacientes que a gente acredita que pode beneficiar, e a comunidade científica, né, algumas pessoas seguiram na pesquisa, e eles foram do zero. Eles primeiro publicaram artigos, fizeram
trabalhos, né, também controlados com o grupo Sham, colocando uma prova de conceito, né, confirmando em pacientes hipertensos, mas que não estavam usando medicação antipertensiva em follow-ups de 3 meses, que a redução da pressão arterial era, sim, uma realidade, usando a denervação renal. Aqui na mapa, de 24 horas, uma redução de 5,5 milímetros da sistólica e 4,8 da diastólica, e na pressão do consultório, um valor de até 10 milímetros de mercúrio, né, para sistólica, e 5,3 milímetros de mercúrio de diastólica, ao final de 3 meses do procedimento. Então, mostrando que, sim, é um procedimento que reduz a pressão arterial. Isso foi sendo confirmado com estudos mais robustos, aqui já com 300 pacientes que tinham pressão de consultório mais elevadas, também no follow-up de 3 meses, com uma redução de 3,9 milímetros de mercúrio na mapa de 24 horas, pressão sistólica, e na de consultório, uma pressão sistólica reduzida 6,5 milímetros de mercúrio, com publicações, né, em revistas de impacto, e esses trabalhos foram cada vez mostrando a eficácia do procedimento. E aí, já tínhamos em pacientes sem medicação antipertensiva, precisava fazer uma publicação com pacientes usando medicação antipertensiva. Aqui, pacientes alocados entre 2015 e 2017, também com o grupo Sham, e com uma pressão arterial sistólica entre 50 e 180, tá? Os pacientes poderiam estar usando até 3 antipertensivos, a grande maioria, 52%, usava 3 antipertensivos, mas muitos deles usavam 1 ou 2 antipertensivos, no follow-up de 6 meses. E aí houve redução da pressão de 24 horas sistólica, da pressão de 24 horas diastólica, da pressão de consultório sistólica e da pressão de consultório diastólica no grupo que foi submetido à ablação por radiofrequência versus o grupo Sham. E considerando aqui, né, eles fizeram a avaliação de adesão do tratamento antipertensivo por análise sorológica, e 60% dos pacientes não tomavam corretamente as medicações que eram prescritas, tá? Isso é uma ressalva, um fator de confusão, mas que não despreza, de certa maneira, o resultado do trabalho. E esses resultados positivos, eles se mantiveram até em follow-ups longos, follow-ups aqui desse mesmo grupo de estudos do Spiral, né, com a radiofrequência, de até 36 meses, com resultados positivos em relação ao grupo Sham. E outra estratégia de denervação, aqui usando a técnica de denervação por ultrassom, que faz também na artéria renal, nesse caso aqui de ultrassom somente no ramo principal da artéria renal. O Spiral, ele acaba usando ramos acessórios da artéria renal para fazer uma denervação mais efetiva, e ele fez, né, em pacientes hipertensos, sem medicação antipertensiva, o seu estudo piloto. Depois ele foi mais adiante em pacientes medicados, mostrando sempre um resultado interessante a favor da denervação renal, com redução de até 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial desses pacientes, na pressão arterial sistólica desses pacientes. E isso impactou mesmo, né, em follow-ups tardios, assim como aconteceu no Spiral, nessa série de trabalhos com ultrassom, que foi o grupo Radiance, com o sistema Paradise. E aqui com 36 meses, após a denervação de ultrassom. Esses dados aqui são muito importantes, porque eles trazem a análise após ser liberado
os resultados, né, os dados a respeito do escalonamento de medicações antipertensivas nos dois grupos, tanto no grupo que foi submetido à ablação pela ultrassom, quanto no grupo sham. Porque existe um controle, né, dentro desse ensaio clínico, existe um controle das medicações que podem ser acrescentadas ao longo do segmento do estudo. Em geral, eles só liberam que os pacientes aumentem a dose ou acrescentem novas medicações se o valor da pressão arterial for superior a 180 por 110 milímetros de mercúrio. E aqui ele traz o resultado desses dados, e o que vocês podem aqui vocês podem observar aqui, tá, que os pacientes do grupo de... Esqueci de passar o slide. Que os pacientes do grupo de denervação, eles tiveram uma taxa de medicações modificadas, né, ou aumentadas ou reduzidas, bem estável. E quando você vai para o grupo sham, houve um aumento na quantidade de pacientes que tiveram um aumento de medicações antipertensivas. Isso pode ter atenuado uma informação desse slide anterior que eu não passei. Isso pode ter atenuado a pressão arterial aqui na média de 24 horas, né, do pessoal do Spiral, apesar de não ter atenuado o valor da pressão arterial noturna. Ou seja, a denervação, ela consegue trazer um efeito antipertensivo, mas quando eu uso mais medicamentos no meu grupo sham, esse efeito antipertensivo da denervação, ele é atenuado. Então, a denervação, ela não é capaz de substituir um medicamento, ela não vai curar a hipertensão. Ela funciona mais ou menos como um novo medicamento que você acrescenta ao esquema terapêutico do seu paciente. E um medicamento não dos mais potentes, né? Uma outra coisa interessante que esse slide traz, ele trouxe uma atenuação da pressão arterial na média de 24 horas, quando os pacientes do grupo sham usaram mais medicação, mas não trouxe essa atenuação na pressão noturna, né? A diferença significativa da pressão arterial se manteve. E isso já aparecia na série do Radiance. E bate também com a do Radiance, não, do Spiral. E isso bate com a fisiopatologia. Esse daqui, do Off-Med, do Spiral, lá dos primeiros, do ano 2015, 2017, se eu não me engano, ele mostra a redução da pressão arterial no período da noite no grupo que foi submetido à denervação, o que não aconteceu no grupo que era sham. E isso é por conta do efeito simpático da denervação e simpático daqueles pacientes que não têm um descenso noturno apropriado. Então, na hora que eu consigo fazer a denervação e eu baixo a minha pressão arterial no período da noite, resultado do efeito simpático atenuado, eu consigo trazer um efeito antipertensivo mais sustentado para o meu paciente, e isso é diferente de várias medicações antipertensivas que muitas vezes, para conseguir ter um efeito interessante durante a noite, eu preciso fracionar a tomada para conseguir otimizar a minha relação vale-pico. Em relação à segurança dos catéteres, o sistema Spiral, em todas as suas publicações, ele foi extremamente seguro, ele foi bem positivo nos desfechos de segurança, de mortalidade, de embolização, de perfuração.
complicações vasculares, de problemas relacionados ao sangramento do sítio de acesso, enfim. É um procedimento bastante seguro, e isso se repetiu, isso também foi visto no sistema do Radiance, que a gente utiliza a ultrassom, também com uma quantidade de eventos negativos muito pequena, então é uma estratégia extremamente segura. A segurança não é a única similaridade que existe entre esses dois dispositivos utilizados na denervação. Esse trabalho aqui é bem interessante, ele fez uma comparação, tá, da pressão de 24 horas sistólica, diastólica, da pressão de consultório sistólica e diastólica, com os três sistemas de denervação renal, por radiofrequência, ou de ultrassom, e aqui já com dados da denervação por álcool, do estudo Target, que foi publicado no ACC agora no primeiro semestre, e essa publicação é agora de julho, e vocês vejam que a média de pressão arterial obtida, né, ao final do follow-up nos estudos de denervação, ela não foi diferente entre os catéteres. Então, apesar de você ter a impressão de que um ou outro catéter consegue trazer uma redução de pressão arterial um pouco maior, na análise desse grupo aqui, publicado agora em julho, não houve diferença estatística significativa quando você utiliza a técnica A versus a técnica B versus a técnica C, tá? Esses dados que eu comentei do Target, publicados no ACC, eles, com a técnica de denervação álcool-induzida, ela promove uma redução de pressão arterial versus o grupo sham, o grupo controle, de 3 milímetros de mercúrio, tá, na pressão sistólica de 24 horas ao final de um follow-up de 3 meses. Bem, sendo um procedimento invasivo, parece que para que seu uso seja difundido na prática clínica, ainda são necessários outros dados, né? Só a prova conceitual de que a denervação de fato baixa a pressão arterial e alguns ensaios clínicos randomizados com 300 pacientes não parece ser suficiente para dizer para a gente que essa é uma técnica que a gente pode e deve aplicar na nossa prática diária. A gente sabe que ele não substitui o remédio, que é uma técnica segura, que não parece ter muita diferença entre os dispositivos, mas falta saber quais são os pacientes que vão se beneficiar mais dessa técnica, desse procedimento, se ela é custo-efetiva, quanto tempo o seu efeito dura. A gente tem follow-ups aqui apresentados de até 36 meses, com número reduzido de pacientes, mas será que a longo prazo, 6 anos, 10 anos, eu vou ter os mesmos desfechos em relação a valores mais baixos de pressão arterial? E será que ela é capaz de reduzir alguns endpointers mais duros, né? AVE, infarto, morte, insuficiência cardíaca, enfim. Os primeiros trabalhos, tentando responder essas perguntas que eu coloquei no slide anterior, eles vieram logo depois do Simplicity, né, naquela ideia de tentar selecionar o paciente que mais se beneficiaria, uma das ideias de que a metodologia lá do Simplicity não foi muito correta. Então, nesse trabalho aqui de 2016, uma das características mais fortes e até hoje bem referendadas nos diversos ensaios e registros que são publicados a respeito da denervação é o impacto da pressão arterial noturna na predição de que o meu paciente vai ser um bom respondedor. Eu já falei um pouco do link que existe entre a fisiopatologia daquela pressão noturna mais elevada, daquele paciente não díper, e o quanto esse desfecho ele
permanece, né, presente, mesmo quando a gente tem pacientes no grupo Sham usando bastante drogas antipertensivas, escalonam o seu tratamento antipertensivo ao longo do trial. E aqui a gente tem um trabalho que mostrou que valores de pressão arterial sistólica noturna média maior ou igual a 136 milímetros de mercúrio, e a variabilidade da pressão durante a noite foram os marcadores mais fortes para poder definir, né, que o paciente ele teria um resultado positivo na média de 24 horas de controle pressórico quando era submetido ao procedimento de ablação. Isso tem um racional fisiopatológico, porque a denervação, ela promove um maior fluxo sanguíneo renal e, com isso, uma maior taxa de excreção de sódio, e além da diminuição da atividade simpática renal e o aumento da atividade da atividade simpática central e o aumento da sensibilidade dos baroreceptores, né? Levando ao final a um melhor controle da pressão arterial. Daí, a denervação pode ser um tratamento que mantém a relação vale-pico mais interessante no seu paciente, por conta dessa atuação mais contínua, né, no período da noite, diferente dos trials com drogas, que a dose a dose feita no período matinal vai perdendo o seu efeito ao longo da noite, fazendo com que essa relação vale-pico não seja tão grande e diminuindo o efeito antipertensivo global na média de 24 horas, promovendo uma maior elevação matinal da pressão arterial. No final, a mensagem que a gente tira de todos os trabalhos maiores ou menores, tentando mostrar quais são os pacientes que terão melhor resposta da denervação, é de que o paciente que mais favorável para o procedimento é o paciente mais simpático. É aquele paciente que tem valores mais elevados de pressão arterial, estágios 2, 3, é o paciente que tem a hipertensão ortostática, especialmente quando esse aumento é de pressão arterial diastólica, porque isso denota uma carga grande de catecolaminas liberadas pelo rim em função da mudança de posição. É o paciente que tem menor chance do componente vascular, né, do mecanismo de hipertensão arterial ser um mecanismo importante na gênese de sua hipertensão. Então, em geral, são pacientes que não têm hipertensão sistólica isolada, são pacientes que têm uma velocidade de onda de pulso mais baixa, né, teria pressão arterial e sistólica e diastólica elevadas em conjunto, com frequência cardíaca de repouso mais elevadas, obesos e com apneia obstrutiva do sono, ou aqueles pacientes com atividade plasmática de renina mais elevada, o que também traduz uma hiperatividade do sistema simpático. Então, esse paciente, né, simpático é o paciente que melhor responde à denervação. E aí o fluxograma, né, para a gente tentar identificar o paciente que vai ser melhor respondedor, ele não é tão simples assim. Ele envolve diversas avaliações que você deve fazer. Nessa publicação aqui do pessoal da radiologia intervencionista europeia, lembrando, né, que os pacientes dos trials eram pacientes que tinham idade média no Spiral em torno de 52, 53 anos, no Radiance na casa dos 55 e o Target também, eram pacientes mais jovens. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante do paciente hipertenso é excluir uma causa secundária. Se essa causa secundária for a apneia obstrutiva do sono, hiperaldo, ou disfunção renal, e o paciente está bem tratado para essas funções, mas ainda assim ele se mantém hipertenso, ele continua sendo um paciente elegível para denervação. Se seus níveis pressóricos forem muito elevados, eu tenho mais chance de ter um bom resultado. Pacientes com níveis mais baixos, em geral, não respondem bem.
Os pacientes devem ter uma boa adesão ao tratamento antipertensivo, porque existem resultados que mostram quanto maior a má adesão do paciente ao longo do ensaio clínico, em análises sorológicas ou análise de toxicológica de urina. Eu tenho uma atenuação do efeito antipertensivo da denervação, especialmente se o outro braço ele foi para uma tomada maior de medicamento. A minha função renal ela deve ser boa, né? Os trials não incluíram pacientes com clearance de creatinina abaixo de 40, 45. Ele deve ter sinais de hiperatividade simpática para poder ter maior chance e ser submetido a exames de imagem da artéria renal para poder avaliar seu calibre, para poder avaliar se teria ou não artérias acessórias, porque existem algumas diferenças entre os catéteres, imagino que o Wesley vai mencionar isso mais adiante, quando você tem muitas artérias acessórias, um catéter é mais interessante do que o outro, se você não fizer a denervação dessas artérias acessórias, você não vai ter um desfecho tão positivo se você usar o Spyro, por exemplo. Aqueles pacientes que têm uma queda muito rápida da pressão arterial logo depois do procedimento de denervação, também é um paciente com mais chance de resultados positivos a longo prazo. Falando em custo-efetividade, a gente não tem dados americanos sobre isso, também não tem dados brasileiros. Eu encontrei 2 trabalhos, trago o que foi mais fácil aqui de entender, porque farmacoeconomia é super complexa de traduzir em um slide só. Esse é um trabalho australiano que mostrou que para poder a denervação ser custo-efetiva naquele país, né, o melhor cenário era que fosse aplicada em pacientes que tivessem um risco cardiovascular, hipertensos de difícil controle, que tivessem um risco cardiovascular pelo menos maior do que 10%, para que o custo da denervação abaixo de $50.000 australianos tivesse uma boa relação de custo-efetividade. Se fosse acima desses valores ou com um risco cardiovascular abaixo de 10%, já não seria mais interessante. Um estudo publicado na revista de farmacoeconomia agora do início de 2004, usando dados britânicos, né, seguindo os protocolos do NICE, se você tem uma denervação feita no paciente de alto risco cardiovascular, e essa denervação tem um custo para o sistema abaixo de 20.000 libras, eu tenho um ganho de expectativa de vida, de qualidade de vida, ao longo dos próximos anos de vida desse paciente, se a redução da denervação, se a redução da pressão arterial obtida pela denervação for superior a 8 milímetros de mercúrio, eu vou ter uma relação custo-efetividade muito interessante ao longo do restante da vida dele. Mas tudo isso é estimativa, né? Porque a gente não tem pacientes, né, com follow-up tão longo. Algumas séries trazem esse follow-up, os pacientes que foram tratados lá no início dos anos 2010, 2012. Aqui eu trago uma série de 39 pacientes, publicadas agora no início do ano. Esses pacientes, eles, ao final de 10 anos, têm ainda uma redução expressiva da pressão arterial sistólica de 24 horas, e na de consultório uma redução também de 14 milímetros de mercúrio, mantendo uma função renal, provavelmente com redução aqui por conta da idade dele, não necessariamente pelo procedimento. Aqui uma série chinesa, usando um catéter que não é mais comercializado, que é um catéter Celsius, mas foram procedimentos feitos há 10 anos atrás, e vejam que a pressão arterial, ela manteve-se, né, significativamente mais baixa em relação ao baseline, tanto a sistólica quanto a diastólica. E essa outra série aqui, com o catéter Simplicity, que não é utilizado mais hoje, ele, né, depois das melhorias, virou o Spiral, da Medtronic, e a gente tem uma redução muito parecida
com aquele outro slide, mostrando aqui uma redução de 16 milímetros de mercúrio da sistólica ao final de 10 anos, também com uma redução da taxa de filtração glomerular. E desfechos hards, né? Desfecho de redução de AVC, de infarto, a gente não tem. Será que precisa ter mesmo, né? O custo que precisaria ser desprendido para conseguir esse desfecho, esse endpoint, o tempo de estudo, o número de pacientes que seriam tratados e a complexidade que é o tratamento da hipertensão. Vocês vejam que ao longo de 3, 6 meses, os pacientes fogem em relação ao tratamento medicamentoso preconizado, tem maior adesão, tem menor adesão, isso flutua muito, impacta nos resultados. Não sei se a gente vai chegar a ter, em algum momento, um ensaio clínico que tenha como endpoint primário um desfecho duro como infarto, morte, AVC, ou mesmo que seja composto. É uma variável muito complexa a hipertensão e talvez você se limitar a esse marcador substituto do valor da pressão arterial já seja mais do que suficiente, porque de uma maneira geral a gente não vai tratar esse doente somente com a denervação, né? Pelo potencial de efeito antihipertensivo dela, grande maioria dos nossos pacientes, para atingir a meta, vai precisar de uma outra medicação antihipertensiva e você vai usar medicações que têm um impacto na morbimortalidade, conhecido impacto sobre isso. Rastreio, então, para poder esse doente, né, que eu acredito que vai ser um doente bom, respondedor, faça a hipertensão, é um rastreio, como eu já demonstrei, bem grandinho. Ele é referido na grande maioria dos lugares, é recomendado que ele vá para um centro especializado em hipertensão, né, para poder afastar aquelas causas secundárias. Isso aqui muitas vezes não é tão simples. O paciente ele passa por um processo educacional, porque a adesão é uma coisa importante a longo prazo e a denervação não vai resolver o problema da hipertensão dele. Ele tem que fazer uma discussão muito ampla a respeito de riscos, benefícios e alguns gaps que existem no nosso conhecimento científico, fazer a imagem da artéria renal, como eu falei, e para o time de denervação renal, idealmente, os centros, as empresas, elas têm preconizado fazer entre 5 a 10 denervações com um Proctor, e só depois disso que você teria experiência para poder fazer denervações subsequentes sem esse Proctor presente, e sempre com o consentimento do paciente, né, diante da ausência de dados tardios muito robustos que promovam a segurança disso a longo prazo. Implementar a denervação renal, então, é bem desafiador, e a gente traz aqui um dado bastante curioso, publicado também esse ano pela Sociedade Italiana de Cardiologia. Eles fizeram um questionário com médicos da atenção básica de saúde, médicos cardiologistas e outros profissionais que lidam com a hipertensão arterial, perguntando se eles já tiveram, né, algum paciente que foi submetido à denervação. E veja que eu estou num país europeu que nunca deixou de praticar a denervação. No mundo, a gente tem hoje cerca de 10 a 15 mil pacientes que já foram submetidos a esse procedimento. E lá na Itália, né, cardiologista mesmo, 80% dele nunca mandou um paciente para denervação, dentro dos centros de hipertensão, ou em outros centros. Aqui, se ele consideraria um paciente, qual paciente ele consideraria elegível para denervação. O paciente resistente não seria o paciente principal encaminhado pelos cardiologistas italianos,
eles encaminhariam muito mais pacientes que têm intolerância ao tratamento antipertensivo, a drogas antipertensivas, né? Em geral, pacientes que estão lá na quarta para quinta droga, eles já começam a apresentar algum sinal de intolerância à droga antipertensiva. Pacientes com baixa adesão não seria o paciente encaminhado por eles também. E menos ainda o paciente que está a pressão mal controlada com uma ou duas drogas. Então, existe um receio muito grande ainda dos médicos de indicarem o procedimento intervencionista. E por que esse receio, né? Medo de complicação, dificuldade de encontrar um centro especializado, não acredita muito no procedimento, a falta de um consenso nacional, ou a suspeita de adesão, o alto custo, enfim, são diversas as variáveis que a gente tem que tirar do caminho do médico, diversos passos que o paciente precisa percorrer para que você consiga, de fato, colocar a hipertensão, a denervação renal no rol de tratamento da hipertensão arterial atualmente. E isso se torna ainda, né, um pouco mais difícil de ser atingido quando a gente vê meta-análises como essa, analisando, né, a efetividade do tratamento farmacológico intervencionista para pacientes com hipertensão resistente, diversas bases de dados, mais de 3.000 pacientes estudados, e aí vocês vejam a favor do tratamento espironolactona em relação à pressão de consultório, ela é muito mais efetiva, eficiente, né, do que a denervação, que aqui ganhou, por exemplo, do CPAP. Quando a gente vai para a pressão média de 24 horas, a espironolactona ainda ganha, o CPAP já ganha um destaque maior, e veja estratégias de estilo de vida, continua ganhando da denervação renal em relação à efetividade para controle da pressão arterial no paciente de difícil controle. Então, eu terminaria a apresentação aqui falando para vocês que como utilizar a denervação nos dias de hoje. A gente tem statement americano, a gente tem guideline europeu, a nossa diretriz ainda não está atualizada, mas certamente na atualização vai trazer alguma menção disso. A gente já tem o catéter liberado para uso aqui no Brasil, ainda não autorizado para planos de saúde. Eu diria que a maneira de utilizar ela é com sabedoria, né? Sem muita ousadia, sem medo também, com muita cautela, com muita sabedoria, a gente poderia lançar mão dessa estratégia de tratamento nos dias de hoje. Era isso, pessoal. Vou deixar de compartilhar aqui minha tela. Muito bem, Tiago. Excelente apresentação. Fez uma revisão aí fantástica sobre o tema, né? É curioso o tema que tinha uma propositura teórica muito interessante e que depois do Simplício foi um banho de água fria, né, em toda a comunidade. Você eventualmente tem espaço para ele. Então, parece que eu antes de abrir, o Wesley quer fazer algum comentário, Wesley, aí sobre a técnica. Um interesse que eu teria de saber quanto tempo se leva para fazer um procedimento desse tipo, Wesley? Então, boa tarde aí, boa noite, né, a todos. Parabéns, Tiago, aula muito boa. Então, demonstrou vários aspectos positivos, mostrou que um tratamento eficaz, a gente sabe que age nas vias afluentes e aferentes, tem efeito em múltiplos territórios. Ele mostrou que é um procedimento seguro, isso bem tranquilo. Lembrando que o técnico essa artéria femoral, o introdutor é um introdutor 6 French, que é o mesmo que a gente utiliza para angioplastia. A gente precisa ter uma estável, por isso que é importante o exame de imagem, tem que incluir estenose da artéria renal, com estenoses acima de 70%, contraindica o procedimento, e os vasos têm que ter 3 e 8 milímetros. Tá? Então, tecnicamente,
O catéter mais disponível que a gente tem aqui é o Spiral. O Spiral, ele foi um catéter unipolar. Ele se conforma nas artérias renais como se fosse uma espiral. E nessa espiral, ele toca na artéria renal em 4 pontos. Então, a gente consegue, de uma maneira mais efetiva, fazer ablações, menos ablações. E um avanço da técnica foi que, antigamente, se fazia mais a ablação na parte proximal da artéria renal. Hoje, a gente tem que acessar os ramos distais também. Porque quando a gente vê a inervação renal, a inervação que está em volta da artéria renal mais proximal, ela fica um pouco mais longe da artéria, é um pouco mais profunda. E nos vasos distais, ela é um pouco mais superficial, então traz uma efetividade do procedimento melhor. Isso foi dos avanços que foram obtidos após o HTN-3, tá? Foi o avanço do catéter. Ele mostrou também, o Tiago, que há uma sinalização e uma durabilidade do procedimento. Tem tudo o HTN, no estudo de 3 anos, mostrou o benefício da inervação renal. Existem grupos específicos, experiências locais, como experiência australiana, experiência em 2 cidades da Alemanha, com acompanhamento de 9 anos, que também mostraram o benefício do procedimento, centros dedicados a esse tratamento. Então, o Tiago também mostrou que a gente precisa selecionar bem os pacientes. Então, ele falou muito bem que tem que ser pacientes que têm uma atividade simpática maior, pacientes que têm apneia do sono, pacientes que geralmente têm frequência cardíaca maior, pacientes que têm uma hipertensão arterial sistólica e diastólica elevada. Então, a gente sabe que o paciente que tem uma hipertensão arterial sistêmica sistólica isolada não é um bom respondedor. Isso acontece geralmente, como a gente sabe, em idosos. Então, idosos não são bons respondedores, então o procedimento ele não é bem aplicado geralmente em pacientes acima de 65 anos, até porque são pacientes que geralmente têm uma carga de cálcio, uma rigidez vascular maior. Então, esse procedimento não é interessante em pacientes idosos, e também a liberação de norepinefrina renal ela é menor quanto mais velho é o paciente, mais idoso. Então, os pacientes jovens são aqueles que se beneficiariam mais da técnica, né? Outro detalhe é a seleção também passa por uma triagem bem detalhada de um afastamento de uma pseudohipertensão, afastamento de uma hipertensão secundária, saber escolher bem os exames que vão ser pedidos, e um deles é obrigatório a renina. Então, níveis de renina mais elevados também seriam interessantes para uma boa do paciente. Não sei se vocês têm dúvida de alguma coisa mais técnica, mas o procedimento hoje é um pouco mais rápido, graças a esse catéter que ele tem uma espiral, e ele é muito fácil de acessar, não é calibroso, o índice de complicação vascular é muito, muito baixo. Então, assim, eu acho que essas são as minhas considerações. Eu acho que é um procedimento, como o Tiago falou, a gente precisa estar com sabedoria, mas eu, particularmente, acredito que é um procedimento muito eficaz. Não é um procedimento que vem substituir as medicações, complementar. Ele pode ser útil em muitos cenários na nossa prática clínica. Pacientes que têm intolerância à medicação. Imaginem a gente pegar um paciente que tenha muitos efeitos colaterais, hipotensão ortostática, tem uma desautonomia muito grande, mas ele é sabidamente hipertenso. Então, eu acho que a gente saber escolher o paciente, tem algum nicho para ele, sim. A gente vai entender isso melhor. A gente precisa de mais estudos randomizados, avaliando a mais longo prazo, e mais estudos randomizados em
em selecionar melhor esses pacientes. Mas a aula do Tiago foi muito boa, fiquei bem feliz aí em poder participar também. Tá de parabéns, Tiago. Olha, eu acho que a maior parte dos procedimentos, eu acho que o Spiral e o Radiance, eu tenho certeza, em torno de 1 hora de duração. Mais ou menos isso, e eles usam em torno de 150 a 160 ml de contraste para poder fazer o procedimento. E isso, inclusive, coloca, né, aqueles pacientes renais como uma dúvida, o volume de contraste é muito grande, e tem uma série agora de 2024 usando uma técnica que eu desconhecia, que era uma angiografia usando CO2, que utilizaria uma menor quantidade de contraste e permitiria você acessar um maior número de doentes, né, com função renal um pouco mais próxima dos 40, com menor risco, né, de nefropatia induzida por contraste, apesar da gente saber que isso é muito pequeno, de uma forma geral. Mas com 160 ml de contraste, quase 200 em algumas séries, é bastante coisa. Dá para minimizar esse uso de contraste também, usando a própria imagem, usando tomografia, preparando melhor os pacientes antes, conhecendo a anatomia desses pacientes antes. E o CO2 também é outra opção, que é usado muito hoje na vascular. Tem outras opções também. Mas a duração é mais ou menos essa mesmo, Tiago, em torno de 1 hora. Muito bem. Então temos aí Zé Augusto, depois Vitor Vale. Zé Augusto. Seu microfone está desligado, Zé Augusto. Está no mudo. Desliga. Ó, já liguei 3 vezes, o bicho tá... É você que desliga, é? Hã? O seu está desligado agora. Ele tá desligando automático. Eu vi que estava. Eu juro, eu desliguei. Várias vezes eu vi isso aí. É automático. Eu acho que tá programado para quem não está falando ele desligar. Isso é bom. Tem um time, né? Veja, parabéns, Tiago. Uma belíssima apresentação. Veja, você foi lá desde o início e mostrou aí essa... Eu acho que é uma luz. Eu acho que a gente ainda precisa caminhar um pouquinho nessa intervenção, mas, sem dúvida, a gente precisa de métodos. Você começou de métodos novos de intervenção. Você começou muito bem com o problema, né? Hipertensão existente e hipertensão sem controle, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar o controle global, sendo custo efetivo, está muito bem-vindo, né? Eu sempre fico em dúvida se a hipertensão, a gente já conversou várias vezes, né? Você teve um cara que teve experiência maior aqui em termos de manuseio, né, com o Rihote, você que tocou ele, viu os doentes. Então, a gente sabe que mesmo dando remédio, mesmo prescrevendo certinho, tem doentes que são resistentes. Então, eu fico com muita dúvida, viu, Wesley, assim, o que é fisiopatologia da hipertensão resistente, quais os doentes que, de fato, têm um simpático participando, ou o simpático é consequência. É uma briga eterna na hipertensão, qual é o mecanismo, se é mais simpático, mais renina, angiotensina, aldosterona, o quanto isso prediz resposta. Só para dar um exemplo, as hipertensões monogênicas, a gente não tem nenhuma documentação de ser via simpático, né? A gente tem via sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas não tem ainda simpático. Mas essa briga, os fisiologistas, eles travam com muito empenho, né? E são brigas acirradas do ponto de vista acadêmico. Lembrando, né, um pouco da história da hipertensão secundária, quando eu comecei residência e quando eu persisti lá na pós-graduação, era quase que compulsório toda doença renovascular ser revascularizada. A dúvida era qual era o método, se era cirúrgico ou era angioplastia, mas a fisiopatologia estava muito bem assentada nos trabalhos experimentais de Goldblatt, onde você fazia um clipe no rim, na artéria renal, em um rim, 2 rins, e você fazia isso experimentalmente, a pressão subia, aliviava, melhorava, etc. Isso era uma verdade absoluta. Né? Vamos abrir a renal, porque tem isquemia renal, tem liberação do sistema renina-angiotensina aldosterona, e está resolvido o problema, né? E se fazia isso com o intuito de reduzir a pressão arterial, mas se fazia também com preservar a função renal. Claro, melhorou a isquemia. Os trabalhos na evolução mostraram que não. Tanto é que hoje a gente usa bem menos dilatação renal do que se usava. A gente pesquisa bem menos renovascular
do que se pesquisava. E um dos aspectos, eu acho que você colocou bem quando você fala que o velho responde bem. Eu acho que parte da hipertensão resistente é porque a gente está tratando o paciente já estourado, com vaso estourado, com rim estourado, com lesão de órgão-alvo, e esse paciente ele vai ter dificuldade mesmo de responder, e mesmo que ele responda, ele tem uma taxa de evento cardiovascular elevada, porque ele tem lesão estrutural e isso vai ser difícil. Então, eu acho que a briga geral, global, contra a hipertensão, ela é maior, né, do que essa. Lembrar também que, assim, a gente está de camarote vendo a evolução do tratamento da hipertensão arterial nos últimos anos. Primeiro, talvez tenha vindo aí com a denervação, mas hoje a gente vai chegar a um grupo de drogas que você vai usar uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, que são os interferentes de RNA, os oligonucleotídeos antissenso e etc., e que também vem com seu preço, mas também vem com sua facilidade de posologia e vai resolver, talvez, parte do grande problema, que é a adesão. Né? Aquele fato que Tiago colocou, de 60% de adesão no ensaio clínico, né? Acho que eles dosaram no sangue e tudo, que era um trabalho, e isso é assustador. E a gente teve uma experiência, né, Tiago? Tiago até que sugeriu internar aquela paciente nossa, que a gente tem documentação, assim, uma documentação ampla de resistência, inclusive com vários mapas, e a gente internou 2 vezes ela no cirurgia, sugestão do Tiago, e depois no HU. E as 2 vezes que internou, a gente teve que suspender droga porque ela fazia hipotensão. Né? Então, é muito complexo essa situação da hipertensão resistente, e Tiago sabe bem disso. Então, eu acho que a gente tem hoje um arsenal, eu acho que já dá para começar, talvez, uma experiência, mas eu acho que essa experiência tem que ser muito responsável, com uma seleção de pacientes, eventualmente, sabidamente aderentes, pacientes, eventualmente, com menos lesão de órgão-alvo, até um limite, né? Clearance abaixo de 40, né? Foi colocado aí um limite. Selecionar bem esses doentes, e eu acho que documentação com registros, como a TAV tenta fazer, etc., para a gente ver, de fato, a efetividade desse procedimento. Eu não vou dizer que eu não tenho doente para esse procedimento, a gente tem doente para esse procedimento. De vez em quando, a gente se depara com desafios que eu tenho uns 3 ou 4 ou 5 no HU que não tem controle. Tem um paciente que não tem controle, inclusive tem uma que é um esboço de uma renovascular por displasia fibromuscular, mas ela tem lúpus, ela toma corticoide, ela está acima do peso, etc., mas ela toma o remédio, ela leva os remédios, ela jura que toma, leva tudo certinho, e a gente não controla. Então, a gente tem vários pacientes, assim, se for catar, a gente vai ter um grupo de pacientes para esse procedimento, e eu acho que hoje a gente já tem essa sinalização que a gente, lógico, treinando, e já falou aí que indicação é para ser em centros que tem um treinamento, etc., que a gente possa tentar, mas vai ter que ser uma experiência responsável para que a gente possa, de fato, ver, porque é aquela coisa que o Churchill falava, não basta ser bonita a intervenção, ela tem que dar o resultado esperado. O resultado esperado agudamente, o resultado a médio prazo, a longo prazo, porque, como o Tiago colocou, né, os milímetros de mercúrio que essa intervenção faz, talvez não seja tão expressivo assim, mas é mais um coadjuvante num paciente que se não tratar, ele aumenta muito a mortalidade. E a gente vai ter aí uma luta ferrenha, talvez, com essas drogas novas, ou então vai ter uma competição para ver quem vai, de fato, se provar a médio e longo prazo e quem que vai ficar, né? Então, a gente está de camarote, melhor para o paciente, né? Melhor para a gente também que fica angustiado tratando desses doentes. Então, eu participaria de um programa de seleção, participaria de um programa de indicação, acho que sim. Acho que a gente tem, de fato, já um hard team, né, um hypertension team para selecionar esses doentes. Eu acho que dá para se começar no estado de Sergipe uma experiência como essa. José Augusto, só para complementar, falando bem rapidinho, a questão da adesão, eu acho que é um problema central, né? A questão da aderência. Né? Então, por exemplo, no Radiance Trio, ele fez justamente isso. Ele pegou pacientes com hipertensão, por 4 meses ele deu uma pílula única que tinha 3 medicações, incluindo diurético, e aí se o paciente mantivesse a pressão acima de 135 por 85, aí iria para o grupo da denervação renal. Então, será que se a gente melhorasse a adesão
inclusive no sistema público, né, com a droga que já resolvesse 3 classes, já poderia ajudar bastante num preço acessível, até de graça, né? Então, acho que a aderência é algo que a gente precisa melhorar, como o Tiago mostrou, né? 62,5% só de aderência num paciente que está num estudo randomizado é muito baixo, né? Perfeito. Perfeito. Antes de passar para Vitor, o Zé Augusto, eu lembro de 2 casos no HU também que eu internei por hipertenso resistente de difícil controle. No segundo dia, o pessoal ligava assim: já posso dar alta, professor, que a pressão está controlada. Estava lembrando um dia desse aí. Muito Vitor. sal também, o pessoal consome muito sal, né? Ô, Tiago, parabéns aí pela apresentação e pela revisão. Não, o que eu ia sugerir, né, é que, como a gente tem um heart team bem formado, né, a gente até já levou um caso, né, para discutir denervação no heart team, é que esses casos fossem discutidos até para nosso ganho de experiência, né, no heart team também, né, se a gente tiver algum caso aí, qualquer pessoa que tiver, levar para o heart team para a gente dar uma discutida e entender os mecanismos, né. Eu concordo aí com o Wesley que um tema central é a adesão mesmo, né? E aí a gente fica se perguntando se não seria mandatório até a gente fazer uma mini internação aí de 48 horas nesses pacientes antes de tomar qualquer decisão sobre intervenção, né? Às vezes o resultado vem de uma maneira inesperada aí, né? Como vocês mesmos citaram aí, a paciente que teve que suspender antihipertensivo, né? Mas é isso aí. Eu queria só acrescentar uma coisa. A adesão é um problema, mas veja, os ensaios clínicos tiveram problema com a adesão e ainda assim ela foi eficaz, tá? Então, até mesmo você considerar que ela é uma droga antipertensiva que o doente não vai precisar estar tomando, eu já trago uma redução de risco. Então, eu entendo que, claro que o doente que você interna e deixa ele só com 1, 2 drogas, ele não é um doente que vai para ablação, ele sai de 5 para 2. Mas aquele doente que todos nós temos, que é de 4, 5 drogas, que está usando drogas extremamente limitantes na prática diária, no dia a dia dele, que traz uma qualidade de vida muito ruim. A gente sabe que isso é extremamente comum de acontecer com espironolactona, com bloqueadores alfa-adrenérgicos e com vasodilatadores. Então, não tem por que a gente não considerar esse doente, né, tendo disponibilidade para poder fazer o procedimento. Eu acho que sim, mesmo que ele fique depois de uma internação dessa, Vitor, com 3 drogas. Eu acho que a adesão vai ser um problema a longo prazo para todo mundo. E uma coisa que o Augusto falou em relação aos mecanismos, eu acho que é muito flutuante, sabe? Eu percebo em alguns doentes que eu acompanho já há bastante tempo que eles têm uma resposta muito boa com uma determinada combinação e daqui a pouco ele passa por um momento de vida, isso foi muito claro para mim agora na pandemia, onde o estresse mental e toda a loucura que as pessoas foram vivenciando, o que eu via de resposta simpática exacerbada e de flutuação de níveis tensionais e com um ajuste pequeno de classe de medicação, eu conseguia voltar a pressão arterial para os eixos. Então, dependendo do estado, do momento de vida da pessoa, você vai ter um mecanismo maior, outro menor, às vezes você controla um resistente com uma combinação e daqui a 2 anos já vai ser um outro esquema, isso muda ao longo do tempo, sabe? Não vai ter um doente, na minha visão, estável ao longo da vida com um mecanismo preponderante, não vejo isso não. Veja, eu concordo 100% com o que você está dizendo e me veio, antes dessa fala, me veio essa voltando para a ideia da internação, que colocou o Wesley Vitor, e eu coloquei também. Veja, eu sempre acho que é complicado a gente achar que o fato de eu internar o doente e a pressão controlar, que ele não tinha aquela pressão em casa. Ou é simplista também dizer que ele não toma remédio, no meu entender. O ambiente familiar, ele pode ser de tal forma agressivo para o paciente, e Souza está estudando aí a esposossoma, né? E a gente está exposto a fatores de risco ambientais que podem modificar. E você falou muito bem, essa modulação simpática na pandemia,
é o ambiente que está desregulando o indivíduo. Eu tenho uma paciente no HU, que eu sempre conto em aula, que ela sempre vinha com a pressão descontrolada, sempre muito elevada, e um belo dia ela começou a melhorar, e eu fiquei curioso o que tinha acontecido com ela. Ela simplesmente tinha tomado uma resolução na vida dela, mandou prender o filho dela. O filho dela era usuário de droga, e ela dormia com a porta fechada, e o filho já tinha ameaçado ela de morte, usuário de crack. No momento que ela prendeu o filho dela, o ambiente dela melhorou tremendamente, a pressão dela foi controlada. É claro que se ela internar no hospital, ela vai controlar, não é porque ela está com dieta hipossódica, nem porque está tomando remédio, porque o filho dela não ia estar lá do lado dela, o fantasma não ia estar lá. Então, é difícil, e eu concordo com todos aí, é muito difícil essa avaliação. É muito complexo isso aí. A única coisa que eu acho que de fato vai fazer diferença é a fase que a gente vai tratar esse paciente. Pacientes com lesão de órgão-alvo importante, eu acho que a resposta, com uma doença estrutural já importante, a resposta já passou. Nunca vai ser aquela resposta ideal. E a gente vai ter muita dificuldade. Então, eu sou até entusiasta, lógico, os estudos chegando, que se trate precocemente esse doente. Se mostrar que a efetividade de um tratamento caro, mas único, como uma droga, ele é maior, é até que melhor que trate logo. Você faz a desnervação desse indivíduo e aquele geneticamente predisposto, aquele indivíduo pode ser que ele tenha um curso de vida. Mas aí o tempo vai ter que dizer, né? O tempo vai ter que comprovar essas hipóteses todas, né? Essa questão da discussão fisiopatológica, eu concordo com você, uma vez instalado, a gente vai querer controlar, não é a gênese, é só uma briga muito grande entre Dr. Krieger e outros que eram mais simpáticos versus sistema renina. Na gênese lá atrás. Mas uma vez estabelecido os mecanismos secundários que atuam, eles perpetuam e mantêm a hipertensão. Então, não, é mais uma discussão mais acadêmica. Mas você tem razão, na prática não funciona assim. Muito bem. Para mim, eu vi ali, parece que Sheila levantou a mão, mas não estou vendo mais. Eu acho que não. Aí, alguém quer fazer mais algum comentário? Sheila mandou aqui para mim que está com dificuldade de ativar o microfone, Souza. Ah, então é isso. Várias pessoas estão com esse problema aí hoje, né? Hoje foi interessante, porque eu vi uma instabilidade danada. O Teams mudou alguma configuração aí. O meu desativou várias vezes. Eu ativava, ele desativava. Isso observei, Zé Augusto. Inclusive, dava uma microfonia quando o seu estava ativado. Alexandre, quer fazer algum comentário? Não? Quero. Parabéns, Thiago, pela apresentação. Queria algumas informações do ponto de vista prático logístico, né? Quanto custa um procedimento desse? Tá? Isso já está no rol de procedimentos da ANS, já é liberado, tem que se judicializar, não tem que judicializar. O paciente recebe alta provavelmente no dia seguinte, imagino eu, né? Como é que está do ponto de vista logístico? O Boézer talvez fale com mais propriedade. Outra coisa, quantos pacientes vocês têm, vocês acompanham, que fizeram a desnervação renal? Isso aí, essa pergunta serve para todos, inclusive, que estão presentes aí. Eu, particularmente, não tenho nenhum paciente, não tenho experiência nenhuma, mas eu vi a opinião de vocês. Parabéns mais uma vez. Valeu, Alexandre. Veja, não está autorizado para o sistema de saúde suplementar, eles estão tentando conseguir isso, tiveram a negativa inicial numa reunião em agosto, e tem uma segunda reunião agora no fim do ano com uma expectativa. Isso foi uma informação que eu tive há cerca de um mês e pouco. Se você quiser fazer o dispositivo hoje, ele já está autorizado para uso no Brasil. O custo só do catéter é em torno de 45, 50 mil reais. E em termos de alta, em geral é bem rápido. Agora, tem alguns pacientes que são particularmente desafiadores, porque eles podem fazer uma queda muito brusca da pressão arterial e às vezes isso traz sintomas limitantes. Existe uma recomendação, inclusive, de que a gente não tire todas as medicações antihipertensivas de uma vez, com medo desse efeito, e aí talvez uma vigilância maior nas primeiras, sei lá, talvez 48 horas pós-procedimento, dê uma segurança maior para a alta, mas não há nada que, diante de uma evolução tranquila,
no POI ou no dia seguinte, você não consiga deshospitalizar mais precoce também, tá? Só realmente ficar atento, porque você nem vai tirar tudo e sabe que alguns doentes vão ser hiperrespondedores. Eu não tenho nenhum caso que eu acompanho e que já fez denervação. Eu sei que aqui no estado, naquela primeira leva antes do Simplicity 3, alguns doentes no estado fizeram, se eu não me engano, 5 ou 6. Foi uma informação que eu tive de um outro colega nosso que fazia eletrofisiologia ou alguma coisa na área de eletrofisiologia na época e conseguiu isso. E não tenho hoje nenhum paciente disposto a pagar os 45 mil para poder fazer o procedimento. Eu até já propus para tenho pacientes no cirurgia no ambulatório que eu acompanho que eu indicaria, mas não acho que o caminho da judicialização é um caminho, assim, eu como não acho que chega a esse ponto, sabe? Pelo menos para esses doentes especificamente, onde eu estou lidando muito mais com efeitos adversos de droga, mas que eu estou conseguindo lidar e usar o medicamento para poder fazer uma judicialização. Não sei se é, assim, é uma coisa talvez até um pouco filosófica minha para poder sair recomendando, tá? Fora que a gente, apesar de ter o catéter disponibilizado ainda no Brasil, a gente não tem uma diretriz formal avalizando esse uso, e aí você vai lá, judicializa, você consegue, e a longo prazo as coisas saem um pouco diferentes. Como é que a gente fica nesse cenário? Eu acho que é um limbo grande aí de interpretação. Mas se não está no rol de procedimentos da ANS, só tem uma forma de conseguir judicializando. Ou tem alguma outra forma? Não, o Thiago está bem certo. O caminho da judicialização é um procedimento que você tem um claro impacto forte de sobrevivência. Uma coisa é uma TAP. Então, assim, uma TAP que a gente judicializava muito, agora você consegue fazer. Mas, assim, como o Thiago falou, é difícil você judicializar um paciente para denervação renal. Semana passada, eu recebi ativa de uma denervação renal. Eu solicitei para o São Lucas, é um paciente meu de consultório, usa 5 classes de antihipertensivos, fiz todo aquele organograma, excluiu o paciente claramente sério. Mas aí ele falou... Você encaminhou para endócrino? Não, eu tenho endócrino em casa. Não, você encaminhou para endócrino? É exatamente isso, eu sei disso. Ô Zé Augusto, eu só ligo para ela. Ô, Ângela, como é que eu investigo isso aqui? Vai PTH, acromegalia. Então, esse está indicado. Se ela viu, está indicado. Exatamente. Aí, assim, a negativa do convênio foi que esse código que eu coloquei de simpatectomia, que é o código que o Proctor me orientou, não está configurado para esse tipo de procedimento. Agora, eu vou lutar para judicializar? Não vou. Deixei quieto. Não, mas tem um caso de Maceió que foi judicializado, se eu não me engano, o único caso de Alagoas que teve foi judicializado. Porque, veja, se não está no rol, teoricamente os convênios não têm obrigação de liberar. Vocês concordam comigo? Não é? Então, não vejo nenhum outro caminho. Alguém conseguiu, de alguma outra forma, que não tenha sido judicializado? Não, esses iniciais, Tem. Pernambuco, eles têm casos assim. Santa Catarina teve uns casos que o SUS liberou, tá? Num pregão aí de custo reduzido que o laboratório fez, junto com algumas indicações de um centro de pesquisa lá, enfim, eles conseguiram. Tem alguns casos no Brasil, alguns convênios específicos que, com boa justificativa, eles têm liberado. Mas esse de Pernambuco, eu acho que é aquele programa, parece um estudo alemão, né? Tem até um amigo de vocês, Wesley, Vitor verdade. É o Godinho. Exatamente ele. Eu conversei com ele, aquele que a gente ia encaminhar a nossa paciente, Thiago. Eu liguei para ele. Ele tem um programa lá, mas... Ele é o que tem mais experiência no Brasil. Mais caso no Brasil, Ele e o Rodolfo. Eu liguei também para esse caso para Bortolotto e para São Paulo eles não estão aceitando casos de fora, até porque o SUS regulou e o INCOR não recebe se não tiver moradia na cidade, etc. Eles estavam tendo uma certa dificuldade, mas eu acho que esses centros terminam que a própria empresa, elas facilitam um pouco, né? Para essa experiência inicial.
Mas eu acho que, assim, judicializar esse procedimento, eu teria um pouco de cautela também, eu concordo com vocês. Muito bem. Eu não sei nem como o juiz se baseia, né? Porque se não tem uma diretriz... Para falar a verdade, voltando atrás, eu pensei, eu acho que o Thiago também, com essa paciente, ela me deu desespero a gente, era uma pressão muito alta sempre. Tranquilizou quando a gente internou, que a pressão caiu de fato muito e se manteve mais baixa. Aí a gente, de qualquer forma, ficou mais tranquilo. Mas é desesperador você ver um paciente relativamente jovem com pressão de 180, 190, 200 e jurando que toma 5 remédios, né? E tendo uma técnica que potencialmente pode. O que o Luiz Bortolotto me disse, que é imprevisível essa resposta, mas que tem pacientes que respondem muito bem. Ele disse, olha, você vai ver que um ou outro paciente responde muito bem. Muito bem. Eu queria Sheila, fazer... Então, na realidade, eu estava tentando, mas é que não estava, o microfone não estava abrindo. Assim, primeiro, eu acho que, como é que o Laurence tem feito? Que o Laurence tem feito denervação. Como é que ele tem feito? Eu acho que para perguntar, a gente pode perguntar a ele, né? Ele fez uns 2, 3 casos no passado, mas agora ele tentou fazer alguns outros e não conseguiu também. Eu acho que foi mais do que 2, 3, viu? Eu acho que foi mais do que 2, 3. Eu acho que a gente... Mas foi agora, Sheila? Foi do ano passado para cá? Essa experiência... Foi antes, tem uns 3 anos, antes da pandemia. Ele estava fazendo. Essa experiência do Dario, eu acho que ele até chegou a fazer uma monografia, não sei do que foi, isso. Mas eu acho que teve um ou outro, inclusive, com catéter de eletrofísio, viu? Eu acho que, assim, não foi exatamente catéter dedicado para denervação. Então, é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou falando do Laurence, não é do Dario. Laurence. Ele tem feito atualmente... Não é do Dario, falando do Laurence. Ele tem feito... do Laurence que ele estava fazendo, sim. Isso aí eu sei porque eu fui atrás dele para perguntar sobre isso. Mas eu acho que outra coisa é que a gente tem, e cada dia mais, a gente está vendo isso, é um subdiagnóstico do hiperaldo. Ninguém pensa em hiperaldo. E muitas vezes é um fármaco que tem livre acesso no sistema SUS, com um custo muito baixo, mesmo quando o paciente não está no SUS, mesmo que ele for comprar, é muito baixo. Mas se a gente parar para pensar, quanto que se faz de pesquisa de hiperaldo dentro da nossa realidade? Nós temos um diagnóstico que é inferior a 2% no Brasil de hiperaldo. Nós temos um número que está inferior a tudo no mundo. Então, o único país que não tem hiperaldo é o Brasil. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar também. E lembrar que a maior causa de resistência é, antes de tudo, a pseudo-resistência. E a pseudo-resistência está ligada a fatores metabólicos, populacionais, sociais, até a poluição tem uma interferência importante na pseudo-resistência. Então, assim, a gente é um procedimento, e eu estou indo agora para Salvador para discutir exatamente isso. Eu vou discutir denervação, mas do lado de cá, o que é que a gente pode fazer desse lado. Porque é um procedimento, acho que o Thiago foi primoroso. Parabéns, Thiago, como sempre. Nenhuma surpresa, mas hoje você foi excepcional mesmo nessa aula. Parabéns. Quando você diz que é um procedimento que tem suas... O que nós sabemos é o que é mais importante, é o que nós não sabemos ainda sobre ele. Eu acho que essa é a grande pergunta. Se nós vamos ter essa resposta num tempo mais curto, talvez, porque a gente está entrando numa fase de fármacos já com alta complexidade, né? A gente passou de fármacos como o Darozetran, a guanfacina, que terminou a guanfacina indo para tratar a TDAH. Você vê nesse trabalho que você apresentou, nessa meta-análise, tem guanfacina, usando guanfacina, né? Um bloqueador alfa-2. O Dazuredan também. Mas hoje a gente não vê mais. Passou pela Bosentan, tentando a hipertensão arterial, e hoje a gente está numa fase já falando em
Beziran. Beziran, só digo Beziran. Zila Beziran e o Baxdrostat. Então, será que, se a gente analisar esse custo-efetividade desses novos fármacos que estão chegando, cujos primeiros resultados vêm trazendo uma significância clínica importante, será que esse procedimento, que é, quer queira, quer não, procedimento invasivo, mesmo que seja lotado de um número mínimo de complicações, a gente não vai estar mais à frente? Xelinha, essa pseudoresistência, eu lembro de um paciente, que na época era residente lá no Dante, para mim foi muito interessante esse paciente. Eu me lembro desse seu paciente. Esse eu me lembro. Esse é até o nome dele. Essa história, até o nome dele, um japonesinho que chegava sempre no pronto-socorro com uma hipertensão estourada, com uma pressão estourada. Várias classes de medicamento hipertensivo, né? E aí se internava esse paciente às vezes abaixava demais a pressão, chocava, e ele jurava para todo mundo, né, que estava tomando os remédios. A gente tem o costume de, quando o paciente internava por hipertensão, de reduzir as doses dos remédios pela metade, supondo que a pressão estava alta por uso inadequado das medicações, ou irregular. Aí esse paciente jurava de pé junto que estava tomando os remédios. Jurava e todo mundo prescrevia as medicações. Tal. Um belo dia, a enfermeira fez a medicação, né, e voltou para o quarto. E pegou o paciente tirando os comprimidos da boca e jogando no lixo. Então, isso daí, para mim, foi uma lição muito grande, né? Quantas internações esse paciente foi submetido sem a devida necessidade, né? Apenas por uma simulação do uso da medicação, né? Isso é muito interessante esse caso. Alexandre, tem relatos nessa coisa da denervação de Munchausen, e o paciente chegou a ser denervado, tá? E ele depois foi confirmado o diagnóstico com a psiquiatria, porque, enfim. Então, esse problema da pseudoresistência, do mau diagnóstico da hipertensão secundária, ele passa, na verdade, pela maneira como a gente trata e aborda a hipertensão arterial. Eu acho que se der uma olhada como é que o modus operandi do tratamento antihipertensivo, ele é muito, muito, muito sujeito a variáveis que não dependem tanto do doente, senão tomar medicação. Todas as outras variáveis dependem do médico lá no dia da consulta. Então, eu acho que sim, tomar remédio é uma coisa muito importante, mas nós médicos não fazemos na consulta a coisa muito, muito certinha, muito arrumadinha, sabe? Desde o manguito que a gente escolhe, aos exames que a gente pede, ou aos outros fatores que o doente tem que desviam nossa atenção. A gente foca na insuficiência cardíaca, a gente foca na diabetes, a gente foca na doença coronariana, e a hipertensão vai ficando negligenciada até que ele faça uma lesão de órgão-alvo muito grande. Então, eu acho que é mais por aí, sabe, Sheila? Não é falta de conhecimento, é inércia médica mesmo. Não. É inércia médica. Olha, a gente tem você falando em variáveis, a gente tem dificuldade de mensurar. A mensuração é muito inexata. Cada um faz de um jeito. Eu tenho um paciente que nunca viu. E é por isso... soube que media nos 2 braços a pressão. E é por Nunca isso, sabe, que a ideia de que você faça essa coisa organizada, como o Vitor falou, de tentar centralizar as discussões, de você encaminhar o paciente para um centro que tenha um fluxograma multidisciplinar, que permita a investigação completa desse doente antes de você definir o procedimento, é fundamental na minha visão. Bem, pessoal, o papo está fantástico, a discussão maravilhosa, a apresentação que está sendo redundante dizer que foi... Você cobriu, Tiago, com perfeição. Eu fiquei ceguinho em parte da apresentação, né? Eu me confundi nos 2 ou 3 slides ali, porque eu perdi minha tela aqui, eu não enxergava nada. Não, mas não comprometeu nada. Perfeito.
Oi, Foi que bom fantástico. que vocês não perceberam. Não assisti até hoje nenhuma apresentação sobre denervação desse nível aí. Então, eu queria mais uma vez, Tiago, Estou de agradecer olho nela. a sua apresentação. Venha mais vezes, né? Então, pessoal, no próximo mês nós vamos entrar no mês final da reunião magra do ano 2024, já que a gente entra em recesso em dezembro. E eu queria agradecer a presença de todos e convidá-los para, na próxima semana, mais uma reunião magra do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite a todos e Boa noite a todos. mais uma vez, Parabéns, Thiago. Parabéns Boa noite, mesmo. gente. Obrigado, professor. Até mais. Tchau.